Oi, pessoal. Estamos aqui iniciando nossa primeira webcast. É a primeira de uma série. Logicamente, estamos aprendendo a lidar com toda a tecnologia. Bastante contente em poder contar para vocês experiências de vida de 30 anos na ornitologia. E acho um assunto muito importante quando você fala em criar um pássaro campeão. Logicamente, grande maioria das pessoas criam pássaros por um hobby, mas tem o objetivo, na maioria delas, é justamente campeonato. Alguns, logicamente, preferem a parte comercial, mas eu acho que é muito importante você ter a oportunidade de ir num campeonato, ver os melhores pássaros, desde o começo, se filiar a um clube, anilhar os pássaros, porque você é um preservacionista. Então, eu vou contar um pouquinho assim de algumas situações que ocorreram e alguns campeões, algumas pessoas que a gente tem conhecimento e participou da vida deles, como e viu a trajetória deles como campeão. Quando você chega numa exposição, o que mais você procura, na verdade, é saber quem foi o Best in Show. Quando você vê o Best in Show, você corre lá para ver e começa a analisar. Bom, de quem será que é esse Best in Show? Quanto será que vale esse Best in Show? Como é que passa a ser um objeto de desejo? Na verdade, não é uma maneira certa de você olhar para aquele bicho. Né? Você tem que, talvez, parar para pensar e falar como é que eu consigo alcançar esse nível de pássaro. Então, isso quer dizer o quê? Que todas as perguntas que giram em torno de curiosidade deveriam girar em foco de você conseguir, na verdade, chegar nesse nível. Como que eu consigo chegar nesse nível? E aí que entra o que é importante, você criar a família. Ah, eu vou fazer uma linhagem, acertar essa linhagem, sedimentar essa linhagem, selecionar essa linhagem, porque linhagem não é assim, você pegar dois pássaros e falar, bom, já tem uma família. Não, você pega dois pássaros e começa a criar dentro daquele padrão. Primeiro você vai, logicamente, estudar o padrão da ave que você vai criar, e naquele padrão você vai procurar atingir com aquelas duas aves que você escolheu como as melhores. Seja ela comprada, seja ela do seu plantel, não precisa de mais do que duas para começar. Então, quando você vai começar uma família, vai começar uma linhagem, você precisa ter duas. Tá? Então, esse é o começo da família, é o começo da linhagem. Você tem que entender que o Best in Show ele vem de um trabalho, muitas vezes de alguns anos. E esse trabalho, a consequência dele é que traz esse pássaro como o melhor da exposição, escolhido pelo juiz ou pelos juízes. Isso não quer dizer que alguém não pode ser um Best in Show sem fazer toda essa trajetória. Então, logicamente, o aspecto sorte também existe, mas é aquele criador que vai fazer uma vez e nunca mais aparece, ou bateu na trave, fez um segundo lugar e não tem base no criador. Então, o que vai acontecer foi uma questão de sorte realmente. Eu vou contar de um criador de periquito, e periquiteiro, a gente tem que dar a mão à palmatória, e periquiteiro fala em linhagem. Ele já nasce criando periquito, comprando linhagem. Olha, eu quero a linhagem do fulano, eu quero a linhagem desse pássaro, dessa família. Então, assim é o periquiteiro. Logicamente, quando você pergunta para qualquer periquiteiro o que é linhagem, como é que forma uma linhagem, ele te fala com o pé nas costas. Você não cria uma linhagem se você não individualizar, se você não criar os pássaros, cada um na sua gaiola, né? Porque o criador de colônia, ou ele tem a função
de fazer uma criação comercial, né, ter pássaros para vender, independente do nível dos pássaros, ou ele vai fazer um best in show por um acaso. Então não é aquele cara que vai estar sempre dentro da exposição, podendo atingir esse objetivo. Então vamos lá, eu vou contar sobre um criador de periquito da Alemanha chamado Joe Mannes, famoso Joe Mannes. Quem me contou essa história foi o Bleiban, que também é da Alemanha, também é um criador de periquito bom. O Bleiban contou que o Joe Mannes foi para um campeonato e voltou frustrado, não ganhou nada e percebeu que os periquitos dele teriam dali para frente pouco sucesso, porque ele estava muito longe dos periquitos bons. Então, o que aconteceu? Ele prometeu para algumas pessoas, olha, eu vou criar um periquito bom. E isso virou as costas e ninguém entendeu nada. Ele não era conhecido, mas ele prometeu. 14 anos depois, de um trabalho de 14 anos, aparece o Diomanes na mesma exposição na Alemanha e ganha tudo. E isso sucedeu durante 28 anos. Então, todas as exposições que ele disputou nesses 28 anos, seja ele no campeonato alemão, seja ele no campeonato europeu, ele fez o best in show. Então, o que a gente tira aí de lição? Você pode fazer uma ave de qualquer maneira, né? Você pode fazer uma ave do jeito que você quer, desde que você tenha o seu foco, o seu padrão e seu objetivo traçado. Tá? Então, essa história do Diomanes é fantástica, porque é uma história real. Existe uma outra história também de periquito, quando eu estou falando em periquiteiro, porque existem, esse é talvez um segmento muito criado na Europa, campeonatos de 10 mil aves, é um campeonato muito seletivo, muito técnico, e tem muita gente boa. Hoje nós temos um criador que é excepcional, chama-se Daniel Lotoff, é um suíço. Daniel, nós visitamos ele em 2012, se eu não me engano, com alguns brasileiros, e ele tinha criado alguns monstros. Então, na verdade, Daniel, ele é um criador que ia nas exposições, comprava o Best in Show, comprava o sexo oposto, palavras dele, né? Então, ele queria criar bom com bom. Não queria saber se ele tem sangue, se ele tem linhagem, de onde que ele veio. Ele pegava um tcheco e colocava com um suíço, um belga com um alemão, um italiano com uma fêmea inglesa, e assim ele ia criando. Bom com bom, grande com grande, campeão com campeão. O que aconteceu? Ele passou a criar monstros. Monstros, a gente fala que ele perdeu aquela harmonia do periquito. E não ganhava nenhum campeonato, mas todo mundo queria os periquitos dele. Nossa, olha o tamanho da cabeça, olha o tamanho do periquito. E eles foram, ou seja, o que eles avaliaram, os juízes, é que o periquito tem que ter um padrão, tem que ser harmonioso, tem que ser como era o Diomanes. Tá? E os periquitos dele eram muito grandes, a cabeça era, não digo só desproporcional, mas as penas pareciam um espanador. Mas eram maravilhosos, né? Uma coisa assim. E o que aconteceu? Passado acho que 2 ou 3 anos, eu visito de novo Daniel Lutoff e vejo os periquitos dele sendo criado com periquitos de pena, vamos dizer, curta, asa cinza, asa clara, aqueles monstros, os pequenininhos, ou os enxutos. E alguém deve ter falado para ele, olha, cria uma linhagem, pega esse bicho que é espetacular, ou pega aquele, e cria a linhagem. E ele criou essa linhagem, e hoje ele tem um padrão de exposição, diria que ele vai ser imbatível por muitos anos. Hoje eu acho que o nível de periquitos dele está acima do nível dos outros. Então, eu já tenho 2 ou 3 campeonatos europeus seguidos. Esse ano foi cancelado, mas ele chegou onde deveria chegar naquela época, 10 anos atrás. E hoje é um show, um especialista. O Brasil também teve uma história de periquiteiro que eu já vou contar lá na frente.
Mas quando eu estou falando todo em periquito, em chegar no Best in Show, em criar uma família, eu queria saber o que é linhagem. Então, o foco, o objetivo, a base de um campeão é uma linhagem. E o que é uma linhagem? Vamos primeiro ouvir a declaração do criador de periquito, já que nós estamos falando de periquito, Luiz Américo, de Araguari. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por nos ajudar a acrescentar no nosso webcast, tá? Mas vamos ouvi-lo. Qual é a definição dele como linhagem? Trabalhar com linhagem, na minha opinião, é trabalhar com indivíduos dentro de uma mesma família que apresentem características morfológicas necessárias e úteis ao desenvolvimento de um plantel e de um trabalho genético. Vocês conseguiram entender o que ele falou? Que não é só você pegar linhagem, é criar irmão com irmão, é criar pai com filha. Não, você transmitir, selecionar, você fazer com que toda essa geração que vem, essa família, seja fechado dentro daquelas qualidades iniciais. Então, quando você criou a primeira família, e posso já dizer de cara, nem sempre dá certo. Olha, eu peguei um passarinho que é filho daquele campeão e estou fazendo uma linhagem dele, mas não sai bicho bom. Isso pode acontecer, pode ser uma incompatibilidade de genes, mas é isso, você tem que ter a tua família. Tem mais uma pessoa que falou sobre linhagem, que eu gosto muito, é um criador de agapornis. Aliás, eu tenho acompanhado muito tempo o Gustavão, chamo ele de Gustavão, mas é o Gustavo Bandeira de Miranda. Gustavo tem uma história interessante, porque ele, na verdade, começou criando com 7, 8 bichos, que ele foi buscar num criador de Joinville chamado Balmer. Balmer é uma pessoa espetacular, né? E o Gustavo ia sempre lá conversar com ele e via que alguma coisa tinha diferente daqueles pássaros dele. E aí, o que aconteceu? Ele foi e o Balmer não queria vender, e na verdade o Balmer começou toda a sua linhagem, sabia também o que estava fazendo dentro do seu criador, toda a sua linhagem através de 2 casais que o Holly Bruce deu de presente para ele. Foi assim que começou. E o Gustavo, ele tinha já uma bagagem do que é uma linhagem, de como fazer uma linhagem, de como fazer uma família, porque criava cachorro. Então, isso para ele era uma coisa que eu vou manter esses bichos. Então, é muito importante vocês saberem o seguinte: vocês compram algumas aves de um criador que, logicamente, vão perceber que ele tem uma linhagem. A primeira coisa que a grande maioria faz, eu vou juntar com os bons meus. Quebrou toda aquela corrente. Podia estar continuando aquela família, não sei se ela está fechada ou não está fechada, não sei quantas gerações tem, cada um tem a sua maneira de fazer a sua linhagem, mas todo mundo observa as qualidades para dar sequência à sua família. Então, a partir do momento que você compra, seja 4, 5 pássaros, em vez de você manter fechado aquilo e tentar extrair o melhor que tem daquelas aves, você junta com as suas. Então, aquela linhagem já foi, você começou outra. Então, mesmo porque a gente nunca sabe se o criador que tem linhagem, ele vai vender 2, 3, 4 aves dentro de uma mesma linhagem. Entenda que a linhagem tem todo o mesmo sangue. Entenda que a linhagem é o mesmo sobrenome, tá? Aí você consegue entender a família daquela ave. Então vamos lá, Gustavão. Agora é a tua hora da definição. Esses tempos atrás me perguntaram como eu definiria a linhagem. E no meu entender, linhagem são sucessivas gerações de indivíduos
dentro do mesmo núcleo familiar. Para mim, isso é linhagem. O Gustavo, ele se projetou, talvez, há 6 ou 7 anos atrás. Tá? Tem história de Best in Show. Quando a gente fala em Best in Show, a gente lembra do Gustavo, pelo menos nos agaporns. Tranquilamente é o que mais fez Best in Show nessa era moderna. Tá? Eu diria, inclusive, que um campeonato sem o Gustavo é um candidato a qualquer campeonato fazer o Best in Show, porque ele tem uma linhagem, ele tem uma família, ele sedimentou a criação dele. Criava só com 16 casais. Então, mostra que você não precisa ter uma quantidade de bicho para tirar um bicho bom. Você precisa ter qualidade da sua família. E o Gustavo criou, fazendo rodízio com 16 gaiolas. Agora ele está com um criador novo, lindíssimo, mas ele criou nesse período todo. E chegava na exposição com 10, 12, 15 aves, não mais do que isso, sempre disputando o Best in Show. Então, é um exemplo que a gente tem que dar e tem que reforçar. As pessoas têm que espelhar as pessoas boas, tem que espelhar os campeões, tem que saber o que ele faz. Então, faça uma visita. O Gustavo, o que é isso? Eu tenho certeza que você vai perguntar, e esse Golden aqui de cara laranja? Ah, esse Golden de cara laranja, ele é neto daquele, ele é filho daquele, ele é tio do outro, daqui é a irmã de ninho dele. Ele vai saber toda a geração, toda a família, vai te contar como surgiu esse monstro. Tá? Parabéns ao Gustavo. Voltando à linhagem, nós temos mais um depoimento de um criador que é pouco conhecido, mas ele tem um trabalho fantástico. Ele é de Goiânia, o Custódio Pinto. Leva o hobby dele como um hobby, tá? Então ele tem talvez 20 casais, está na mesma linha do Gustavo, tá? Não teve um Balmer na vida dele, mas ele tem visão do que ele está fazendo e está começando a criar, acertar a sua linhagem, tem ciência desse trabalho e também fez um depoimento. Obrigado pela sua participação. Vamos lá. Linhagem é a série de gerações com as aves do mesmo parentesco, tipo pai e filho, filho e mãe, irmão com tio, irmão com tia, primo com primo. Na verdade, eu até paro de falar. Não, na verdade, não paro de falar. Eu vou continuar falando, porque pode aparecer um corte e entrar a declaração dele. Mas o Gustavo, ele vem na mesma linha, certinho o que ele falou, e ele tem ciência. E não precisa ser um expert, não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar um monte de pássaros, você precisa ter visão. Uma criação é feita de visão. Quando você chegar num criador e assim e pergunta, gostar de um bicho, vamos dizer ali, teve um bicho que te chamou a atenção, você achou bem interessante aquele bicho. Bom, você olha para o bicho e fala, isso aqui é filho de quem? Aí, esse é filho de quem? Se gaguejar, não tem linhagem. Tá? Se você chegar num criador e os agapornes, os citacídeos, periquitos, ou qualquer tipo de pássaro estiver sendo criado em colônia, esse não tem linhagem. Então, esse pode fazer um best in show, sem dúvida nenhuma. Pode sair um bicho bom, sem dúvida nenhuma, mas não tem nenhum controle genético. Então, a linhagem é um controle genético. E mesmo assim, você controlando, quando você acha que a segunda geração vai ser melhor que a terceira geração vai ser melhor do que a segunda, sai tudo ruim. Você fala, nossa, errei os irmãos, agora vou voltar no pai, vou voltar na mãe, porque aquela família, chama inclusive Indra, criar entre eles, aquela família, você pode ter bons resultados ou não. É uma tentativa. Por exemplo, se você tem uma mutação, então, olha, tem uma mutação, eu quero fixar a mutação. Você faz a família, você não olha a qualidade do bicho, você quer fixar a mutação.
Você está de olho na cor dele. Opa, nasceu de olho vermelho, igual a mutação de olho vermelho, criei a mutação, fixou a mutação. Então, é diferente você criar uma linhagem, é diferente você fazer a sua família. A sua família, ela tem seleção. E sai bicho bom e sai bicho ruim. Você não vai aproveitar os bichos ruins porque ele não tem as qualidades que você está procurando. Lembra-se do Diomanes, 14 anos selecionando. Fez a linhagem dele e virou um cara espetacular. Nós temos mais um exemplo aqui que poderia falar que é muito legal, que é um criador de psitacídeo. Ele não é novo criador de psitacídeo, mas é um criador de psitacídeo que tem muita variedade. Também foi um dos participantes que, na verdade, eu enviei para várias pessoas perguntando se poderia filmar 15 segundos falando sobre linhagem. E 5 pessoas realmente responderam. E aí, só para comprovar, por isso que saiu o painel do criador e da família do criador, tá? Então você vê que todos eles têm gerações já. Pedi as fotos. Um deles não conseguiu me mandar foto, talvez não tenha achado filho ou neto, aquela geração toda. Mas é importante saber que todo mundo tem o mesmo propósito, criar pássaros campeões. Assim que cria pássaros campeões. Mas eu disse, antes de entrar o nosso amigo Rodrigo Daniel, de Taubaté, que também participou da nossa enquete, ajudando-nos a fazer esse trabalho, tinha voltando agora na linhagem, voltando aos periquiteiros, os periquiteiros mais antigos, não chamei de idoso, mas são mais antigos, como Renato Shoa, né? Como Zé Alberto, essa turma lá de trás, eles tinham um passarinho do Binks. Se eu não me engano, o número era 125, eu tentei descobrir a memória de 25, 30 anos atrás, não lembro mais, mas eu lembro que era mais ou menos parecido esse número. E esse pássaro, na verdade, criou os melhores periquitos daquela época. Ah, geração dele, neto daquele, primo daquele, tio-irmão daquele. Aquela geração criou esses pássaros. E eles valorizaram essa linhagem com esse pássaro muitos anos. Olha, esse daqui é daquela linhagem. Esse daqui... Então, não sei quanto tempo durou isso, mas todo mundo queria, na verdade, olhar o pedigree para ver se achava aquela ave do Binks. É isso aí. É a mesma coisa de falar do Mendel. Pegou as ervilhas, como é que ele fez a ervilha ficar fantástica? Ele foi selecionando, pegava as ervilhas, enxertava as maiores, as mais verdes, refugava as pequenininhas, amarelas, e formava uma ervilha melhor, até chegar numa ervilha onde ele na verdade, conseguiu provar a lei de Mendel. Né? Então, a linhagem é isso. Vamos ouvir agora o nosso amigo Rodrigo Daniel. Linhagem é o conjunto de características genéticas herdados pelas aves ou por qualquer outro animal. O Rodrigo é um criador de psitacídeo. Ele tem muita variedade de psitacídeo, tem muito conhecimento. É um criador grande, vamos dizer, entre a média, é de médio para grande, não só na quantidade, também na variedade. E é uma compulsão dele, ele já declarou várias vezes, eu gosto de tudo. Se eu só tivesse um sítio, eu teria pavão, fazão, capivara, eu gosto de criar tudo. Então ele é apaixonado por tudo. Mas ele conseguiu mostrar que ele cria individualmente as aves, ele tem a preocupação da linhagem, ele sempre tem, primeiro, verificando os seus filhotes para dar continuidade ao seu trabalho, porque ele, na verdade, é um observador, é um criador. Tem pessoas que são criadores natos. Né? Então, por que eu vou comprar um cabeça de ameixa, que é o exemplo que ele dá,
Olha, deu um exemplo de 3 gerações de cabeça de ameixa, e você sabe, cabeça de ameixa às vezes não cria no primeiro ano, cria só no segundo, e ele falou que às vezes um cabeça de ameixa enxertado de fora, ele na verdade não vai produzir como produziu esses, porque a teoria da galinha que poedeira, os filhotes também serão galinhas poedeiras. Então ele cria com linhagem fechada, apesar de poucos casais e muita variedade, mas esse é o objetivo dele. Então sempre foi o objetivo dele. Parabéns pelo seu trabalho, Rodrigo. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, então, essa primeira webcast, tá? Mostrei o caminho de como é criar um pássaro campeão. Você, a hora que você tiver, na verdade, definido que você quer chegar num Best in Show, você tem várias alternativas, procurar um criador campeão. Mostrei ali que nós temos que tem de vários departamentos. Poderia falar de Agapornis, citar assim com Agapornis e Psitacina, poderia citar Márcio Lapasta, é um gigante. É uma outra pessoa que vocês podiam procurar também e adquirir pássaros e começar a sua linhagem. Criem dentro de uma linhagem, criem individualmente, observem. Saiba que defeito é dominante, qualidade é recessiva. Então você não está vendo. O que você conseguir enxergar no fenótipo, dentro do seu objetivo, estude o padrão, saiba onde você quer chegar. Eu quero um bicho de cabeça assim, de cor assim, de marcação assim. Esse é o teu objetivo. Vai fazendo a seleção dentro de uma linhagem. Tá? Então começa procurando aquela linhagem, aqueles bichos que você acha importante. Tá? Então eu queria agradecer o Luiz Américo, um baita criador de periquitos, padrão show, né, pela colaboração, pela participação. Gustavão, por tudo que você tem feito, para mostrar para o departamento de Agapornis como se cria um campeão. Custódio Pinto, de Goiânia, por toda a sua dedicação e atenção às suas aves como um hobby. E Rodrigo Daniel, um cara espetacular que se dedica a todos os tipos de psitacídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem inclusive perguntar, que tem um lugar onde possa fazer perguntas. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, porque além dos nossos webcasts, nós vamos ter vários assuntos. O próximo assunto vai ser o Best in Show. A alegria de conseguir conquistar um Best in Show. Então, cada um tem a sua história, como contar. Isso é uma história fantástica e de muita emoção. E vocês podem também não só se inscrever, dar o joinha se gostaram, e que vem muito mais matéria por aí. Ok? Muito obrigado pela atenção.